Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre esse carta-passo que é Paideia, a formação do homem grego de Werner Jaeger. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros por aí. Bem, Werner Jaeger foi um dos maiores especialistas sobre a filosofia antiga. Ele fez sua tese de doutorado sobre Aristóteles, que aliás depois se transformou em um livro com algumas alterações. Ele conhecia muito, mas muito mesmo da filosofia antiga. Ele também conhecia, além dos filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Ele também teve um livro sobre Gregório de Nissa, que foi um daqueles alcunhados pais da igreja, né? Ou seja, quando o cristianismo estava se solidificando, quando estava em seus primórdios, ainda um pouco desagregado, esses grandes pais da igreja foram aqueles, vamos dizer assim, que estabeleceram o cristianismo na forma como nós o conhecemos hoje. E o grande nome, né, dos pais da igreja é Santo Agostinho, mas a obra dele é sobre Gregório de Nissa. O Werner Jaeger é alemão, mas ele acabou se mudando, se radicando nos Estados Unidos por conta da ascensão do nazismo. E ele foi um dos últimos filólogos alemães que teve contato com aqueles últimos manuscritos, né, manuscritos que ainda não haviam sido decodificados. Então ele pôde trabalhar em materiais, inclusive originais. Então, assim, era um grande especialista sobre filosofia antiga. Alguns autores, né, aos quais o Werner Jaeger se filia, eles compreendem que existem, vamos dizer assim, duas grandes correntes espirituais, ou seja, duas grandes correntes intelectuais que dominam o Ocidente. Uma é religiosa, ou seja, como influência da religião judaico-cristã, e a outra seria essa influência greco-romana, ou mais precisamente grega. Então, ele é um especialista nessa influência helenista, né, chamado assim de helenista por causa que os gregos, né, na verdade, eles não se alcunhavam de gregos. Quem os alcunha de gregos são os romanos. Eles se alcunhavam de helenos, porque eles viviam naquilo que eles alcunhavam de Hélade. E o Jaeger compreende que nós, né, a nossa civilização, a nossa cultura, é legatária dessas duas grandes influências, uma, a religião judaico-cristã, outra, essa influência helenista. É lógico que esse tipo de raciocínio ele vai ter vários problemas, né? Quem, vamos dizer assim, já saiu da infância do pensamento, quem já pôde ler com rigor, com atenção, o prefácio do livro Contribuição à Crítica da Economia Política, do Karl Marx, escrito há mais de 100 anos, já pode observar que o que efetivamente determina uma sociedade é a forma como os indivíduos sociais produzem e reproduzem sua vida social. É isso que efetivamente sobredetermina a cultura de uma sociedade. Outros aspectos mais espirituais, outros aspectos mais intelectuais, eles vêm a reboque. Ademais, né, nós podemos contrapor, olha, apesar de outras culturas terem sido, vamos dizer assim, deglutidas, mas elas legaram fortes influências, que a cultura africana, que a cultura ameríndia, etc. De qualquer maneira, esse livro é um livro portentoso, né, um livro, vamos dizer assim, monumental, né, são mais de 1.400 páginas, e os seus acertos e os seus erros também são de grande magnitude. Quando ele acerta, ele vai muito bem, ele é muito qualificado, em compensação, os erros são catastróficos. Então, vamos jogar as críticas, né, os vários equívocos, que são, aliás, muito importantes, muito severos, devem ser destacados, devem ser esmiuçados, para o final do vídeo. Vamos começar aqui destacando os aspectos positivos do livro. O Werner Jaeger compreende que todo povo que atinge certo grau de desenvolvimento, ele pretende, né, transmitir aos seus sucessores, transmitir às suas gerações sucedâneas o conhecimento que eles conseguiram acumular para que eles não só, vamos dizer, partam da mesma condição onde eles estavam, mas inclusive consigam avançar em relação a ela. Então todo povo que minimamente conseguiu se desenvolver mais, ele tende a educar o seu povo, ele tende a transmitir o conhecimento de maneira mais sistematizada, de maneira mais formal. Porém, o Werner Jaeger, ele compreende que o povo grego, ele fez isso de maneira, vamos dizer, diferente, distinta de outros povos. E essa educação distinta é inclusive o que nomina esse livro, né, que tem um nome bastante peculiar, né, Paideia, né? Paideia vem da palavra paidos, que em grego significa pedagogia, mais precisamente o cuidar das crianças. E essa palavra paideia, né, que é derivada dessa palavra paidos, ela não tem uma tradução direta aqui para o português, aliás, nem para a maior parte dos idiomas ocidentais. Essa palavra paideia, ela seria bem traduzida, vamos dizer assim, com uma junção, né, de alguns conceitos, de algumas palavras, tais como civilização, cultura, tradição, literatura, educação. Ou seja, a mescla desses 5 conceitos que vão compor, vamos dizer assim, uma formação integral do homem, uma formação por completo do homem, uma formação educacional, sim, mas também civilizacional, também cultural. É isso que significa paideia, e é este o conceito que o Werner Jaeger vai defender ao longo do livro inteiro, que este povo grego, ele tinha e de maneira distinta em relação a todos os outros povos do mundo. E essa formação educacional, civilizacional, cultural dos gregos era tão diferente que, por exemplo, o Werner Jaeger vai destacar, olha, até a ginástica, que era uma atividade coletiva, né, assim como os banhos lá na antiga Grécia, ela vai lembrar muito o que seria a nossa educação física, ou seja, tem um instrutor que vai orientar determinados movimentos que as pessoas vão fazer, determinados exercícios que as pessoas vão fazer. Ela compunha essa educação, ela compunha essa paideia. Por quê?
Porque um corpo que tenha saúde, que tenha equilíbrio, que tenha beleza, ele é fundamentalmente necessário para que se alcance essa formação integral do ser humano. Ou seja, não é um aspecto aqui ou acolá, vou aprender essa disciplina, vou aprender aquilo ali, vou aprender aquilo lá. Não. De acordo com Werner Jaeger, o ideal formativo da antiga Grécia era um ideal integral, de formação integral do ser humano. Naturalmente, além da ginástica, você vai ter a música, você vai ter o teatro, você vai ter a poesia e, posteriormente, essa é, vamos dizer assim, um momento, vamos dizer que o Platão incide de maneira mais grave, mais aguda. Platão é o grande nome desse livro. Ele vai defender a ideia de que os filósofos sejam os grandes educadores do povo grego. De todo modo, o Werner Jaeger vai destacar que os verdadeiros educadores da Hélade, eles não eram os artistas mudos, tais como escultores, pintores, arquitetos, etc. Os grandes, vamos dizer assim, professores da época eram os poetas, os filósofos, os retóricos, os músicos, os oradores, etc. Então, para o Jaeger, esta formação integral do ser humano, né, é até interessante destacar isso, né? Educare, né, a palavra grega, significa trazer para fora, ou seja, elucidar aspectos que estavam ocultos até para a própria pessoa. Esse é o ideal da paideia grega. E esse ideal, ele tinha muita importância na medida em que a Grécia Antiga, ela vivia em algumas das suas cidades-estado, né, as chamadas polis. Aliás, a palavra política vem daí, né, dessa palavra polis. Então, algumas das suas polis, né, polis é o plural de polis, elas tinham regimes democráticos, onde as pessoas podiam propor determinadas ideias que, vamos dizer, elas tinham que ser bem abalizadas, deviam ser bem defendidas. Havia necessidade de uma bela argumentação para que, submetida ao sufrágio popular, ela fosse aprovada. Naturalmente, e esse é um dos aspectos que nós vamos deslindar no final do vídeo, por isso é muito importante que você o assista, esse sufrágio popular, essa democracia era bastante mutilada, porque mulheres não participavam, escravos não participavam, imigrantes não participavam, ou seja, era uma democracia bastante mutilada, bastante complicada, coisa que o Werner Jaeger, como outros autores conservadores, eles seguem adiante, né, finge que não está acontecendo, dá, sabe, aquele destaquezinho, aquela pontinha ali de importância e põe o tapa-olho e segue o jogo, vamos dizer assim, mas o fato é, diferentemente de outros estados que não tinham sequer isso, pelo menos ali havia um arremedo de democracia. Então, você ter uma formação para que pudesse defender de maneira coerente, de maneira adequada, de maneira justa as suas ideias, isso era muito importante. Tal tipo de regime vai contribuir decisivamente para a emersão daquilo que nós aprendemos que era a filosofia e seus propugnadores, que eram os filósofos. Então, há uma importância muito grande da sistematização de conhecimento que foi feita na Grécia Antiga e a oportunidade que eles puderam prover às gerações sucedâneas de absorver esse tipo de conhecimento, coisa que outros povos acabaram não fazendo. Você não encontra, por exemplo, os escritos dos povos vikings, eles escreviam em runas, ou dos povos ameríndios, porque eles não tinham escrita desenvolvida, etc, etc. Ou seja, mesmo que outros povos tenham tido um conhecimento, tenham tido sabedoria, tenham tido elementos que até hoje nos assustam, por exemplo, aqui na América Latina tem lá aquela pirâmide, né, com 4 faces e que 3 faces tem 365 degraus e 366, apontando o ano bissexto. Isso foi feito aqui pelos ameríndios, aqui no nosso continente. Porém, esse conhecimento se perdeu. Esse conhecimento não foi desenvolvido por alguns elementos que, vamos dizer, no entender do Werner Jaeger, os adeptos da paideia grega antiga, né, eles conseguiram superar. Então, o Werner Jaeger vai fazer uma análise bastante meticulosa, bastante precisa, dos mais variados autores da antiguidade, tais como Homero, Hesíodo, os pré-socráticos, Sócrates, né, o grande personagem que foi Sócrates, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Tucídides e, especialmente, o grande autor que é desse livro aqui, que deve ocupar cerca de 1000 páginas desse livro, das 1400 que ele tem, cerca de 1000 páginas, deve ser basicamente sobre Platão. Platão é o grande nome analisado aqui nesse livro. Porém, é interessante que, diferentemente de outros livros de história da filosofia, temos aqui um ali na frente, deve dar dando para ver ali, do Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, aliás, um livro muito, muito bem articulado, deixo os trechos selecionados dele aqui também. Então, diferentemente desses livros que tem uma visão mais ampla da filosofia, o aspecto que o Jaeger destaca é esta paideia, esse aspecto educacional, civilizacional, cultural desses autores. Então, este núcleo que o interessa, ele seleciona na obra desses autores e, vamos dizer assim, os hipertrofia. Ele não está interessado em fazer um grande resumo, uma grande análise da história da filosofia, explicar o que aqueles autores propugnaram ao longo de todas as suas obras, não. Ele quer destacar esse aspecto específico da formação educacional da antiga Hélade. Então, ele vai compreender, por exemplo, que toda a obra platônica, né, toda a obra do Platão, ela tem esse intuito de formação educacional, formação civilizacional, formação cultural, e como se fosse um quebra-cabeça, em que Platão, em cada obra, ele vai destacando determinado aspecto e vai fazer, ao término, né, no conjunto da sua obra, um amplo mosaico do conhecimento, um amplo mosaico da formação integral do ser humano, que é a paideia. Então o livro vai destacar que, por exemplo, Platão, quando trata do livro A República, deixo os trechos dele aqui também, As Leis e outras obras, apesar de você
parecer a priori que ele está analisando o Estado, ele está analisando as leis, o Jäger vai destacar que na verdade não é assim. O que o Platão está propugnando é o quê? É que deveria mudar a paideia grega da época, deveria se formar um novo homem, deveria se formar uma nova educação, e esta educação é que erigiria um novo tipo de cidadãos, e estes cidadãos erigiriam um novo Estado. Ou seja, é através da educação, é através de uma nova paideia que o Platão, um reformista, moralista, vamos dizer assim, ele está defendendo, e que através dessa mudança educacional o mundo mudaria. E aí sim você conseguiria mudar a sociedade de então, transformá-la em algo mais ético, em algo mais justo, né? Um conceito que é muito, mas muito importante para Platão, que são esses conceitos da ética, da virtude, da justiça. Aliás, esse é o principal motivo que faz com que Nietzsche tenha tamanha divergência com Platão, né? Porque Platão tem essa ideia de que o conhecimento, que a sabedoria levam à virtude, e por si a virtude leva à felicidade, e o Nietzsche abomina essa ideia, né? Eu deixo aqui embaixo também alguns livros selecionados do Nietzsche aqui para vocês darem uma olhadinha. Recomendo bastante, que são textos bem interessantes, mesmo não sendo meu autor favorito, longe disso. Então é muito importante compreender esse conceito platônico que é explicado aqui ao longo de centenas e centenas de páginas. O que? Platão observa a democracia ateniense como degenerada, ele observa que a paideia do seu tempo histórico ela é inadequada, que em alguns outros momentos, sim, ela até foi adequada, ela até foi digna, até foi correta, até foi justa, mas ele é um reformista. E ele quer incutir no povo grego uma nova moral, uma nova forma de ver as coisas, um novo tipo de Estado, um novo tipo de governo, assim, da maneira mais ampla, e tudo vai começar a partir da educação, de uma nova formação integral do ser humano, de uma nova paideia. E aí sim vai se conseguir uma sociedade mais justa, mais equânime, mais ética, mais nobre, etc. É preciso reforçar, né, que o ideal de ética, o ideal de justiça do Platão é muito, muito intenso para esse autor. E aí sim, quando se atingisse a meta da verdadeira educação, conseguir-se-ia atingir a meta da verdadeira justiça. Esse é o ideal platônico. É interessante porque o Werner Jäger, ele compreende que o ideal da paideia grega, da antiga Grécia, ele era um ideal, vamos dizer assim, muito nobre, muito correto, muito justo, muito adequado. Mas o Platão, que é o autor mais estudado nesse livro, mais esmiuçado, né, até achava que o Aristóteles teria mais espaço, vamos dizer assim, né? Ao contrário, o Aristóteles não aparece, quando aparece ele é apenas analisando outros autores, por exemplo, Sócrates, que aliás o Jäger tem mais divergências com o Aristóteles do que eu nessa análise sobre a obra socrática, a obra em relação à oratória, né, já que o Sócrates não escreveu. De qualquer maneira, eu deixo aqui embaixo também escritos correlacionados ao Sócrates na coleção Os Pensadores, mas o fato é que o Platão, ele observa a paideia do mundo grego de então de maneira crítica, né? É uma paideia sob crítica. E o Jäger admira a paideia grega, mas o autor que ele mais trata aqui não a admira, né? Existe essa inconsistência, vamos dizer assim, que será mais esmiuçada no final do vídeo. Inclusive o Platão, mesmo sendo ateniense, né, e as duas grandes polis, né, as duas grandes cidades-estado da época eram Atenas e Esparta. Mesmo que depois, até por conta dos múltiplos conflitos que eles se envolveram, né, Tebas tem ascendido também, inclusive derrotado Esparta, que por si já havia derrotado Atenas, né? Eles só se uniam mesmo mediante uma ameaça externa, né, notoriamente os persas. Mas o Platão, a despeito de os espartanos serem, na maior parte do tempo, inimigos, né, adversários dos atenienses, ele acha que certos aspectos da sociedade espartana poderiam ser replicados naquela que é, no entender dele, né, uma degenerada democracia ateniense. Ele queria pincelar certos aspectos, inclusive aspectos que deixam a sociedade espartana mais rude, mais bruta, mais autoritária. Ele queria pegar, sabe, esses certos elementos e transplantar para Atenas de então. É interessante, né, porque muitas pessoas idealizam a Grécia Antiga, e o Platão, por si, já idealizava a Grécia Antiga em relação ao próprio tempo dele, né? Ele achava que séculos antes a coisa tinha fluído de maneira melhor. Não deixa de ser um tanto irônico, né? E por que a paideia do tempo de Platão ele acreditava que não era boa? Porque ele compreende que os grandes formadores do povo grego de então eram os poetas, notoriamente Homero e Hesíodo, mas especialmente Homero. E nós sabemos na poesia que a Ilíada e a Odisseia, a Ilíada uma poesia belíssima, né? Deixo os trechos selecionados desses dois livros aqui também, mas enfim, ela não tem um ideal ético, um ideal de justiça tão vigoroso quanto o Platão gostaria que fosse, né? Existem lá traições, existem motivações que são iníquas, existem vilanias que acabam sendo recompensadas. Então, assim, é um poema que, né, vamos dizer assim, o próprio Zeus, ele trai a Hera, os heróis, eles têm suas controvérsias, eles têm, sabe, ações que não são propriamente as mais abonadoras, e ele acha que isso deforma as pessoas, isso é uma má influência, a despeito da beleza arquitetônica, vamos dizer assim, do poema, né, que de fato é um poema muito belo. Então, só para dar um exemplo,
Na Ilíada, né, existe o deus Hefesto, né, que é o deus coxo, o deus forjador, o deus do fogo, né, o deus que trabalha com ferramentas, que é o deus da forja e tal. E ele é casado com Afrodite, que é a deusa mais bela de todas, né? Ele, inclusive, conseguiu esse casamento justamente por causa das suas habilidades manuais, conseguiu, vamos dizer assim, comprar esse casamento, favorecendo outra deusa. Muito bem, o problema é que Afrodite trai o Hefesto à torta e à direita, né? Especialmente com o deus Ares, que é o deus da guerra. E, lá pelas tantas, o que o Hefesto faz? Ele faz uma armadilha para prender Ares e Afrodite quando eles estivessem justamente no bem bom. Então ele forma uma jaula lá especial e, quando os dois estão lá no rally-rola, resultado, cai essa jaula, né, cai essa armadilha e prende os dois deuses lá dentro. Eles não conseguem sair, nem Ares e nem Afrodite. Então o Hefesto chama todos os deuses para observar aquela cena rocambolesca, né, aquela cena moral que aqueles dois haviam proporcionado. E aí lá pelas tantas, né, estão os deuses lá rindo daquela situação, né, desabonadora no mínimo, para dizer assim, né? Até que o Apolo e Poseidon, salvo engano, estão conversando e um comenta com o outro assim, bem, eu não sei se essa é uma boa estratégia, né? Porque ficar preso dentro de uma jaula com Afrodite talvez não seja uma pena das maiores. E o outro deus ri. Então, esse tipo de coisa dúbia, sabe? Esse tipo de coisa que resvala ali em certa imoralidade, que resvala em certo aspecto mais vulgar, isso incomoda muito ao Platão, né? Que ele queria um ideal mais de justiça, de nobreza, de dignidade, ideais assim que fossem passados ao povo e não isso que eventualmente acontece nas poesias dos mais variados autores. Então essa moral duvidosa, né, anti-Platão, Platão era celibatário, Platão era um moralista convicto, né, um moralista nato, isso o incomodava demasiadamente e daí vinha a sua necessidade de estabelecer uma nova paideia. Então qual é o grande ponto positivo desse livro aqui? De fato, é a grande densidade intelectual dos autores que ele analisa, tais como Homero, Sófocles, Ésquilo, sofistas, Eurípides, Aristófanes, etc, etc, etc. Por exemplo, o capítulo que ele analisa Sócrates, né, também um grande capítulo, né? Mesmo eu reitero, né, que eu tenha concordado mais com a visão aristotélica do que ele, mas também um capítulo muito denso intelectualmente e é de fato um livro que para aquela pessoa que vai precisar se aprofundar sobre a filosofia antiga, ele vai ter que passar sobre esse livro aqui. É um livro, vamos dizer assim, intransponível, né? Você não vai conseguir desviar dele. E ele vai despejando, sabe, muitas e muitas informações, eventualmente parece até, sabe, aquele caminhão sem freio, né? Eu lembro até um pouco o Léo Koffler, no belo livro História e Dialética, eu deixaria aqui embaixo também. Então assim, de fato, aquele monte de informações que você vai assimilando. Então de fato é um livro muito importante mesmo sobre a filosofia antiga. É interessante destacar, né, que o título aqui do livro é Paideia, né, mas na grafia que ele dá no interior do livro vem acentuado e na capa não. E esse conceito de paideia, né, que é a mescla, né, civilização, cultura, tradição, literatura, educação, né, esse grande conceito de formação integral do ser humano, ele não é um único conceito grego que ele compreende, que é mais amplo do que a nossa linguagem cotidiana. Para o Jäger, né, existem outras palavras que se confundem com o próprio interesse objetivado daquela sociedade naquele tempo histórico. Por exemplo, arete, que na nossa tradução habitual vai ser virtude, mas para ele é uma virtude de maneira mais ampla. Por exemplo, ele vai estar embebido inclusive num ideal mais nobre, mais cavaleiresco. Então assim, não é uma virtude de maneira mais singela como seria em nosso idioma habitual. A episteme, né, o conhecimento, a sabedoria também é de uma maneira mais ampla do que a gente tem na nossa linguagem cotidiana. A tecne, que é uma palavra que habitualmente é traduzida como arte, mas esta arte, na verdade, essa excelência em produzir algo, é uma excelência baseada em determinados conhecimentos especializados. Então assim, ela não se atém à arte como nós entendemos, na escultura, na pintura, na arquitetura, etc. Não. Inclusive ela pode ser compreendida de maneira ainda mais específica na medicina, na estratégia militar, ou seja, é uma espécie de ciência. É um conhecimento que não é baseado, sabe, na intuição, não é baseado no achismo, não, ele é baseado em conhecimentos sólidos que podem ser estudados e passados adiante. Ou seja, isso se antagoniza como se fosse um mero tipo de experiência, né, um mero achismo. Existe também o conceito de eudaimonia, né, que é um conceito, vamos dizer assim, vinculado à plenitude do ser, à completa realização do ser. Nas palavras do Jäger, né, uma venturosa harmonia com a natureza do universo. Ou seja, quando você se integra de maneira plena com o universo, o seu próprio sentido da vida com o sentido do universo. E é um dos elementos mais importantes no platonismo que ele tanto defende aqui. E qual seria esse método platônico aqui esmiuçado? Bem, o conhecimento adquirido através de perguntas e respostas, a importância quase mística atribuída à sabedoria prática, né, que eles já alcunhavam de Froneses, o vigoroso intelectualismo, né, a vigorosa importância da inteligência, que inclusive espera toda a salvação da humanidade através do conhecimento, através do saber, e a quase religiosa transcendência da promessa de eudaimonia, já explicada aqui, feita pelos filósofos. Esses são os conceitos que guiam, né, o platonismo. Então, e esse é o resumo do livro, a paideia grega, ela não se restringia à formação escolar, era uma formação integral do ser humano, que compreendia seus aspectos educacionais, mas não só eles, mas também seus aspectos civilizacionais, culturais, etc. E é interessante que, a despeito do Werner Jäger despender muitas e muitas páginas para explicar o ideal
platônico da paideia, ele também designa um pouquinho do seu livro para dar espaço ao Isócrates, que era uma espécie de adversário intelectual do Platão. E o Isócrates faz uma análise, vamos dizer assim, que é mais vinculada ao mundo real, explica as causas das dificuldades que os atenienses e os gregos de então estão sofrendo, né, por causa dos múltiplos conflitos internos, a fragilidade que isso acarreta em relação, né, ao inimigo persa, ao inimigo estrangeiro. E é um capítulo, vamos dizer assim, com um cunho filosófico um pouco menor e mais histórico, porque, aliás, era isso que o próprio escrito, né, do Aristófanes demandava, né? Era isso que ele estabelecia, mais vinculado ao mundo concreto, ao mundo real, do que os escritos do Platão, né? Então mais vinculado ao mundo das ideias e tal. Outros capítulos que tem, vamos dizer, esse cunho histórico mais aflorado, né, são os capítulos sobre Demóstenes e sobre Xenofonte, né? Que eles são mais historiadores do que filósofos, então, vamos dizer assim, dá até certo alívio no livro, né? O livro vem carregado, vem pesado, vem cansativo. Quando chega esses capítulos aqui, você tem, sabe, um fôlegozinho para depois seguir com a obra. Aliás, é interessante que ele faz aqui uma análise sobre o livro A República, e esse livro, a análise do Jäger tem mais ou menos o mesmo tamanho do livro A República do Platão, né? Isso me lembra um pouco um livro que eu já analisei aqui, a Crítica do Programa de Gotha, do Karl Marx, já tem vídeo aqui no canal. E é isso, né? Quando o autor vai minuciosamente analisando ponto por ponto aquilo que é descrito. Então é uma análise bastante ampla, bastante completa do livro A República do Platão. E é interessante, né? Porque eu já li algumas obras do Immanuel Kant, né? Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, da mesma maneira que A República, deixo os trechos selecionados dela aqui embaixo também. Entretanto, quando eu li aqui isso, né, à luz, né, vendo Platão à luz do Werner Jäger, me pareceu que a influência de Platão no Immanuel Kant era muito maior do que até então eu havia observado. Então, assim, requereu essa luz do Jäger para que eu tivesse compreendido isso. E esse é um aspecto assim que é interessante destacar. Os mais variados autores que ele trata aqui, Homero, Hesíodo, os pré-socráticos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Tucídides, os escritos correlacionados a Sócrates, Platão, etc., vamos dizer assim, é muito interessante que você já tenha lido esses autores. Porque existem comentadores que, vamos dizer assim, eles ajudam você a atravessar a rua, né? Eles dão a mão para você atravessar a rua, para que você chegue nesses autores, tendo compreendido minimamente o contexto da época, e aí quando você chegue nesses autores, você tenha mais conhecimento e consiga absorver melhor o que esses autores passaram. Mas não é o caso do Werner Jäger, não. O Werner Jäger não é esse autor para você ler a montante, né? Para você ler a priori de chegar nos autores. Ao contrário, ele é um autor para você ler a jusante, é para você ler a posteriori, quando você já tem conhecimento desses autores, porque as análises são muito complexas, elas têm uma densidade intelectual muito grande. E se você não conhece esses autores, você vai acabar patinando. Vai ficar uma leitura um tanto quanto abstrata. Então, por exemplo, ele faz uma análise aqui do poema Eunomia, escrito por Tirteu, que analisa a sociedade espartana. Muito bem, eu não conheço esse poema, não li o original e para mim foi uma leitura mais vaga. Essa não foi uma leitura tão rica quanto os outros autores que eu já tive conhecimento, que eu já tive a oportunidade de ler. E é interessante, né, porque quando você vai estudar um tema específico, por exemplo, a filosofia antiga, para que você compreenda, né, quando você chega num autor grande como esse, faça necessário que você tenha, vamos dizer assim, um arco de conhecimento completo na sua mente, né? Uma ida de A a Z, mesmo que você não seja um especialista, ninguém vai ser um especialista em tudo, mas você tenha, pelo menos uma sequência na sua mente, desde lá de Homero até você chegar aos autores já pós-platônicos, né? Epicuro, Lucrécio, Cícero, Sêneca, etc. Ou seja, você tem que ter essa sequência mais ou menos na sua mente para que você não se perca. Né? O mesmo se dá, por exemplo, você vai estudar a história do Brasil. Você sabe lá o que era o Império, o que era a República Velha, o que foi a República do Café com Leite, o que foi a ascensão de Getúlio Vargas, o que foi depois a ditadura do Estado Novo, o que a Segunda Guerra Mundial implicou, inclusive no próprio término da ditadura Vargas, a traição do Eurico Gaspar Dutra, o retorno de Getúlio Vargas já no período democrático, nos braços do povo, né? Depois seu suicídio, que lega, vamos dizer assim, que atrasa em cerca de 10 anos o golpe, né, militar, a ascensão de Juscelino Kubitschek, que tenta, da mesma maneira que Getúlio Vargas, promoveu a industrialização brasileira, mas já não com capital nacional como era o ideal varguista, as múltiplas denúncias, né, a forma como a direita se utilizava da época de denúncias de corrupção para queimar o governo de centro-esquerda, vamos dizer assim, ou de centro do Juscelino Kubitschek, e aí isso acaba engendrando um personagem patético no poder, como o Jânio Quadros, que acaba renunciando. Na época, o presidente e o vice não eram eleitos na mesma chapa, né? Você votava um para presidente e outro para vice, e o vice eleito era um personagem de esquerda, que era João Goulart, o último grande nome do varguismo, né? Que ascendeu ao poder, né? Foi ministro, foi presidente do Congresso, ele foi ministro do Vargas, ministro do Trabalho do Vargas, deu grande aumento do salário mínimo, aliás. E aí o fato de os militares, né, a direita brasileira não aceitar um presidente de esquerda, a grande influência que existe, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, com medo que se repetisse aqui no Brasil uma nova Cuba, né, que aqui ocorresse uma revolução socialista, então o apoio que eles dão à ditadura militar, e aí os sucessivos
sucessivos governos, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, né, o declínio absurdo, depois especialmente do esgotamento, né, daquele modelo econômico de fechamento da economia, né, legou uma inflação muito grande, todos os países latino-americanos, depois todos eles adotam as medidas neoliberais de abertura da economia, essa feita de maneira também depravada, né, e aí você vê a emersão de Fernando Collor de Mello e a tragédia neoliberal que nos acompanha com alguns breves interregnos de lá até aqui. Ou seja, se você não tem um arco de conhecimento, vamos dizer assim, mínimo na sua mente, mesmo que você não seja especialista, por exemplo, na República do Café com Leite, mesmo que o coronelismo não seja um assunto que você conheça de maneira mais aprofundada, mas você tem que ter minimamente na sua mente, por exemplo, a compreensão de que as 4 grandes tragédias do Brasil são a colonização, a escravidão, a ditadura militar e o neoliberalismo a partir dos anos 90. Se isso não está na sua mente, meu cara, é lógico que você vai patinar. É lógico que você vai, sabe, ficar achando que está avançando e está girando em círculos. Então, quando você chega a um livro novo de história, você sabe exatamente onde mais ou menos isso está se enquadrando. Você tem certos parâmetros na sua mente, parâmetros mínimos que vão te balizar para você conseguir aprender de fato aquilo que você está estudando. Então, se você não tem esses parâmetros mínimos para estudar a filosofia antiga, esse livro não vai te ajudar. Isso vai me lembrar um fato até interessante. Quando eu estava no ensino médio, eu fui tentar ler uma série de 4 livros do grande historiador marxista Eric Hobsbawm, a série das eras, né? A era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios e a era dos extremos. E o Hobsbawm, né, ele faz uma história do mundo, né? Vamos dizer, uma abordagem, vamos dizer assim, dramática, né? Uma abordagem muito vigorosa, mas também muito pretensiosa, né? Então ele tem que tratar da história do mundo inteiro, ele tem que ser muito rápido, né? Veloz, a velocidade do livro vai despejando aquela quantidade de informações, muito, mas muito rápido, passando na correria mesmo. Então, você não tem uma história minimamente articulada desse tempo histórico, né? Das grandes mudanças que ocorreram no mundo, desde a era das revoluções até a era dos extremos, o que acontece? Você acaba patinando, você não chega a lugar nenhum. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu estava acho no 2º ano do ensino médio, eu falei, cara, não dá pra mim, eu não tenho conhecimento suficiente para ler esse livro ainda. Mais de 10 anos depois, aí sim, eu já tinha conhecimento de histórico muito maior do que tinha, né, no meu ensino médio, e aí eu consegui ler esses livros, e aí foi até relativamente fácil. Ou seja, você precisa ter um arco de conhecimento para chegar a certos livros, o que é um pouco contraditório, né? Parece, não, mas aí não é lendo que eu vou compor esse arco, depende do livro, né? O conhecimento, né? Já até destaquei isso aqui num vídeo aqui no canal, que o conhecimento ele é feito por etapas, né? Não adianta você saltar uma etapa, que o que vai acontecer é que você vai patinar, você não vai conseguir alcançá-la e ainda vai se sentir burro. Existe até um vídeo, assim, até um meme, né, do professor Clóvis de Barro Filho, né, que ele fala, você tem que ter brio, você tem que entender Immanuel Kant, né, é um vídeo, vamos dizer assim, né, cômico, até engraçado de ver, mas aquilo é uma tragédia pedagógica, né, ele está falando completamente equivocado, completamente absurdo, né, não é pelo fato de que alguém elaborou aquilo, né? Ele vai falar, né? O difícil não é executar o teorema de Pitágoras, e sim elaborar o teorema como Pitágoras fez. Isso é que é difícil. Aplicá-lo é fácil. Não é fácil não, cara pálido. Se você tiver na base do seu conhecimento, você não chegou naquele nível adequado para poder compreender o que é o teorema de Pitágoras, não vai ser fácil. Pega um aluno do ensino fundamental no início, ele vai entender. Ao contrário, o ensino fundamental é um ensino muito, muito básico e demora 9 anos para a gente passar por ele. Então não é fácil. Aprender não é fácil. Né? Aí ele também ironiza Kant, você não vai entender Kant. Não, de fato, se você chegar cru, você não vai entender nada. Ou pior, vai achar que vai ter entendido e não vai ter entendido. Né? Porque até pessoas que têm imenso conhecimento, têm mestrado, têm doutorado, têm livros sobre o assunto, elas divergem entre si. Imagina você chegar cru num autor grande como esse, que escreve de maneira tão hermética, tão complexa. Então não, o conhecimento ele passa por etapas, e essa etapa aqui desse livro é para quem já é um leitor mais erudito, para quem já conhece bastante sobre o assunto. Dito isso, né, eu me comprometi, né, que a gente falaria dos aspectos positivos, eu já os deslindei aqui, agora nós vamos tratar dos problemas do livro, e os problemas aqui do Paideia, eu posso afirmar, eles são catastróficos, eles não são pequenos não, eles são de gravíssima monta. Então, assim, fora o fato de não traduzirem certas expressões que ficam em itálico e ficam lá no idioma estrangeiro que a gente não conhece, o fato de utilizarem artigos em excesso, né? Então, assim, os nossos problemas. A gente não fala assim, né? Fala nossos problemas. Eles colocam muitos e muitos artigos aqui desnecessários. Fora esses problemas irrelevantes, vamos tratar aqui mais especificamente dos problemas que são efetivamente sérios no livro. De fato, o povo grego antigo, ele se posicionou de maneira um pouco diferente em relação a outros povos. Ele teve um conhecimento mais sistematizado em certas áreas, eles avançaram com conhecimento em relação a outros povos que, inclusive, tinham feito avanços maiores em certas áreas. Não foi o povo grego, por exemplo, que inventou a escrita. Né? O povo grego é legatário dessa invenção. Havia conhecimentos mais específicos sobre astronomia, por exemplo, junto aos egípcios, porém, os gregos conseguiram sistematizá-los, conseguiram dissociar um pouquinho da religião,
permitindo o conhecimento avançar sem ter que necessariamente justificar a existência de um faraó, justificar determinada concepção teológica, ou seja, eles conseguiram se libertar de certas amarras e foram de fato muito importantes para a história da humanidade. Isso é verdade. Porém, a forma como o Werner Jaeger observa os gregos, ela é idealista, e aqui eu vou fazer uma crítica nos dois sentidos da palavra, tanto o idealismo da filosofia idealista, quanto o idealismo no sentido vulgar, ou seja, de ficar imaginando, teorizando, fabulando, romantizando excessivamente aquele povo. E o seu caráter, né, a forma como ele observa os gregos, é um caráter não só eurocêntrico, mas ele é racista, abertamente racista, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que um dos aspectos que dissocia os gregos de outros povos, parte dessa diferença, abre aspas, funda-se em parte no sangue e no sentimento, em parte na estrutura do espírito e das instituições e ainda na diferença da respectiva situação histórica. Mas, entre essa separação e a que sentimos ante os povos orientais, distintos de nós pela raça e pelo espírito, a diferença é gigantesca. Mais adiante ele continua. Não se trata só de um sentimento de parentesco racial, por maior que seja a importância desse fator para a compreensão íntima de outro povo. Aí mais adiante ele complementa. Também hoje, com a aguda percepção da morfologia da vida humana em todas as suas formas, nós nos aproximamos dos povos mais remotos e procuramos penetrar no seu espírito próprio. Mas é preciso distinguir a história nesse sentido quase antropológico da história, que se fundamenta numa união espiritual viva e ativa e na comunidade de um destino, quer seja do próprio povo, quer de um grupo de povos estreitamente unidos. Só nessa espécie de história se tem uma íntima compreensão e contato criador entre uns e outros. Só nela existe uma comunidade de ideais e de formas sociais e espirituais que se desenvolvem e crescem independentes das múltiplas interrupções e mudanças através das quais varia, se cruza, choca, desaparece e se renova uma família de povos diversos na raça e na genealogia. Essa comunidade existe na totalidade dos povos ocidentais e, entre estes, e a antiguidade clássica. Se considerarmos a história nesse sentido profundo, no sentido de uma comunidade radical, não poderemos supor-lhe como cenário o planeta inteiro. E por mais que alarguemos os horizontes geográficos, as fronteiras da nossa história jamais poderão ultrapassar a antiguidade daqueles que há vários milênios traçaram o nosso destino. Bem, então é uma fala assim, extremamente preconceituosa, extremamente racista, extremamente eurocêntrica e que não converge nem com o sentimento que os próprios europeus têm de si próprios. Sabe, existe, às vezes as pessoas falam assim que existe o argumento ad hominem, né? Sabe, quando as pessoas acham que o argumento ad hominem é quando ao invés de você se rebater ao argumento é que você está atacando a pessoa. Na verdade, quando você está atacando a pessoa, é o argumento ad persona. O argumento ad hominem é quando você se utiliza do próprio argumento do autor para rebatê-lo. E eu vou fazer isso aqui agora, vou utilizar um argumento ad hominem contra ele. Ele diz que os europeus, essa ideia que ele deslinda aqui, eles são, vamos dizer, diferentes dos outros povos por essa cultura grega. Ele fala isso ao longo do início do livro em várias e várias páginas. Muito bem, a questão é, os próprios europeus não se veem como iguais. Os próprios europeus se veem muito diferentes entre um povo e outro. Entre alemães e ibéricos, por exemplo. Entre os eslavos, que compõem o povo europeu. Entre os russos, que compõem o povo europeu. Que são brancos e tal, então de vez em quando são europeus, de vez em quando eles já vão olhá-los como asiáticos. Percebe que essa unidade, essa consistência, essa coerência só existe na cabeça dele? Não existe essa unidade europeia. Porque eles são povos diferentes entre si. Apenas para dar um exemplo. Posso dar 1001 exemplos. Para dar um exemplo. A última ordem que o Hitler deu foi para exterminar o povo polonês. O povo polonês seria dizimado também. Ele já tinha dado ordem contra os eslavos, contra homossexuais, contra ciganos, etc, etc. Claro, contra judeus, comunistas, etc. Mas um povo polonês, que é um povo europeu, que outro europeu não reconhecia como tal. Não reconhecia como sendo da mesma raça que ele. Então, quando ele quer aqui unificar nesse bolo todo os europeus são muito diferentes entre si. Sua história, sua cultura, sua religião, sua língua. Não existe essa unidade europeia. Existe, claro, você pode dizer, existe uma unidade econômica nos dias de hoje, mas eles são povos diferentes entre si, que atravessam graus diferentes de desenvolvimento e que têm, aliás, disputas não só entre países, mas dentro do próprio país. Por exemplo, a Itália é a junção de várias pequenas cidades-estado que viviam guerreando entre si. Lombardos, genoveses, romanos, sicilianos, napolitanos, esses povos se odiavam. Para dar outro exemplo, no belíssimo livro Futebol, o Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano, deixo os trechos selecionados desse livro aqui também, ele vai destacar na época que o Nápoles, que era do sul, Nápoles, né, que é uma cidade do sul da Itália, tinha o time lá do Maradona, né, o time que encantava, o time que foi campeão e, portanto, gerou um antagonismo em relação ao norte, que é a parte mais rica da Itália, né, a parte do sul da Itália é mais pobre, tinha problemas gravíssimos com a máfia, com a camorra. Então, quando os times do Sul iam ao Norte nesse tempo histórico, jogar contra Milan, Inter de Milão, Juventus, havia um antagonismo, né, que se expressava de maneira patente dentro da Itália, né, a tal ponto que
Torcidas adversárias às vezes estendiam cartazes nos quais estava escrito: napolitanos, bem-vindos à Itália. Ou, de maneira até mais sádica, né, de maneira até mais cruel, escrito: Vesúvio, contamos contigo. Né? Ou seja, quando você observa esse ideal europeu, nem dentro da Itália eles estão se entendendo. O que não acontece só, claro, na Europa não, e nós aqui no Brasil é óbvio, né, é evidente que muitas pessoas têm um preconceito muito intenso contra a região Nordeste. Né? Os nordestinos sofrem com isso. E dentro da Europa eles também sofrem, também existe essa divergência. Então essa forma de ver a Europa de maneira abstrata, como se fosse um povo só, um país só, sabe, é desprezível. Né? Tenta ser eurocêntrica, tenta forçar uma barra, tenta justificar a superioridade intelectual, espiritual de um povo, mas isso não se sustém, isso cai em pé utilizando o seu próprio argumento. Nem precisa utilizar um argumento externo a ele. Essa coisa, sabe, de se fundar em sangue. Que é isso? Né? O que é isso? Esse é pensamento que justificava lá sangue azul, de nobre. Isso é uma coisa muito atrasada, muito anacrônica, muito desprezível. E o Werner Jaeger é assim, um autor que tem problemas muito graves, né? É racista, é sexista, é classista, enfim, é um autor muito problemático, mas muito problemático mesmo. Ele me faz lembrar muito, né, aquela cena daquele filme Bacurau, né, quando ele fala: não, eu sou da sua raça, né, eu sou igual a você, né. Então ele está querendo se rememorar o grego. Será que é tanto assim, meu caro? Que o povo germano ao qual ele compõe não é da mesma origem do povo grego. São povos, inclusive, que guerreavam entre si. Calma lá, entendeu? Que assim, logo no início do livro, suas primeiras 30 páginas, especialmente ali entre a página 22 e a 25, é tanto preconceito de classe, sabe? Eu não vou citar todas as páginas aqui, mas as páginas iniciais são deploráveis, né? Ele vai tentar justificar o domínio de uma classe sobre outra, dizendo o seguinte: não, é porque se aquela pessoa ali está comandando esse país é porque ela é melhor, é porque ela tem mais virtude. Inclusive ele vai destacar: o escravo não tem virtude. Ele cita um autor da época dizendo que os escravos não têm virtude, que não é diferente daquilo que você pensava aqui na época da dominação escravocrata aqui no Brasil, não, quando dizia que o escravo não tinha alma. Então ele vai dizer: os escravos não têm virtude, porque os escravos eram mais de 50% da população grega. Então eles não tinham virtude. Olha que coisa, as mulheres, né, eram dominadas naquela sociedade, para ele tá tudo bem. Então assim, sabe, fora comentários homofóbicos que ele destaca aqui, então assim, é uma visão muito desfavorável, uma visão muito errática da humanidade, que, aliás, não é incomum dentro da filosofia idealista. Não é incomum, porque essa não é um tipo de filosofia inofensiva, muito ao contrário, muito ao contrário. É interessante quando ele diz assim: não, se a pessoa tem pertence a uma classe social mais elevada, é porque ela tem mais talento. Bem, pouco tempo atrás, os pesquisadores lá na Itália, eles foram consultar os registros históricos, os registros tributários daquela cidade, para ver quais eram as famílias que na época pagavam imposto de renda, porque eram as famílias mais abastadas que pagavam imposto de renda. E quando foram observar, essas famílias eram ricas há mais de 500 anos e elas permanecem ricas até os dias de hoje. E outros pesquisadores, esses ingleses, foram fazer a mesma pesquisa na Inglaterra e encontraram, olha só que coisa, a situação pior ainda, mais de 800 anos com famílias sempre compondo as classes mais altas da sociedade. Ora, meus queridos, você acha que ao longo desses séculos não houve nenhum desses filhos, nenhum desses herdeiros que não era, vamos dizer, não eram pessoas menos eficazes, não eram pessoas que tinham mais dificuldade para dar vazão ao seu poder, ao seu exercício, ao seu dinheiro? Então por que eles se mantiveram ao longo de todo esse tempo, até os dias atuais, como pessoas ricas? Porque quando você atinge certo grau de poder, atinge certo grau de riqueza, você vai conseguir passar por cima de todas essas pequenas dificuldades, vai se apropriar do trabalho alheio, e aquela pessoa que está na classe social mais desfavorecida, ela não consegue ascender. Você vai depender, ao contrário, de uma multidão de desfavorecidos. Esse aqui conseguiu ascender. Aí você vai dizer o seguinte: olha, então se esse aqui conseguiu ascender, é porque ele se esforçou e todos os mais não. Quando isso não é verdade. A maior parte se esforçou também, um ou outro vai conseguir romper essa barreira, mas a verdade é que aqueles que estão no topo, eles vão permanecer nele. E uma pequena quantidade de pessoas é que vai conseguir ascender pelo esforço, pelo talento, pela educação, etc, etc. Então essa fala dele é terrível, né? Justifica a desigualdade social de maneira macabra. E qualquer pessoa que está aqui me escutando sabe, conhece pessoas que se esforçaram muito ao longo da sua vida inteira e não tiveram uma recompensa devida, não tiveram uma justa remuneração, não tiveram um desempenho profissional e intelectual que mereciam de acordo com o seu esforço. Você pode até dizer: não, mas eu conheço também uma pessoa que não se esforçou tanto. É verdade, sempre haverá. E aquelas que se esforçaram, que é a imensa maioria, esses que estão entrando nesses ônibus aqui dia após dia, se esforçando de segunda a sexta ou de segunda a sábado, dando sangue, se esforçando, correndo atrás, lutando, e estão sempre com dívidas, sempre com atraso para pagar a conta, toda a dificuldade na vida, sabe, um monte de problemas. E essas pessoas não se esforçaram, não? Será que elas não têm talento, não? Quem tem talento é o Jaeger, né? Então, assim, quando eu peguei as primeiras 30 páginas desse livro, eu quase larguei. Foi, assim, uma decepção muito grande, porque ver o ideal eurocêntrico, machista, classista e racista do Werner Jaeger, que ele é
exatamente isso, mas foi muito difícil para seguir. Muito difícil mesmo, foi até cruel. Depois ele começa a fazer mais análises filosóficas, o livro melhora, né? Mas você percebe que ele está tentando aqui fundamentar uma diferença de raça, de classe, de sexo em relação aos outros povos, né? É um livro eurocêntrico, né? E muito cuidado aí para você que acha que porque é descendente de europeu, é europeu também, né? Vai devagar para não se transformar num tupini viking, né? Vai devagar, segura sua onda aí. Afora, assim, aquelas afirmações, assim, completamente absurdas. Você tá aqui, por exemplo, na página 29. Para Homero e para o mundo da nobreza desse tempo, a negação da honra era, em contrapartida, a maior tragédia humana. Os heróis tratavam-se mutuamente com respeito e honra constantes. Realmente é um delírio observar algo assim, né? Só para dar, assim, poucos exemplos peremptórios. Eu estou 2. O próprio Aquiles, ele não é um herói que tem a honra e respeito constantes. Ele é desrespeitoso, ele ataca lá um rio, né, e faz o deus Poseidon, que era aliado dele, inclusive ficar furibundo, né? O Aquiles desrespeita o corpo de Heitor, esse sim, um personagem nobre, né? E depois, através da intercessão do pai do Heitor, né, o Príamo, que é ainda assim desrespeitado pelo Aquiles, mas o Aquiles acaba cedendo. Então assim, o Aquiles não é esse herói digno, nobre, correto, honrado, não. Muito ao contrário. E mais, não está propriamente no poema da Ilíada, mas compunha os poemas da época, o fato de que a Cassandra, ela era devota de Atenas, né? E Atenas era uma deusa que tinha ficado a favor dos gregos, ou seja, ficou contrária a própria Cassandra. Mas a Cassandra, ela era virgem, né? Ela era uma sacerdotisa de Atenas, e o que acontece? O Ajax, que é um dos heróis, esses que supostamente são nobres, valentes, corretos, igual o Jäger disse aqui, esse Ajax pega a Cassandra no próprio templo de Atenas e a estupra, né? E a cena é tão dramática que é dito, né, no poema, que a própria estátua da deusa Atena chorou ante o estupro de Cassandra. Então como você vai dizer que isso é nobre, que isso é respeitoso? Está tirando isso de onde? Isso é um delírio, você percebe a formação como é que é romantizada da época, que não se sustém nem com a leitura direta dos poemas. É uma informação que não tem base epistemológica nenhuma, é só o romantismo que ele sente a respeito daquele tempo histórico. E esse tipo de formação, né, que é muito vinculada à filosofia idealista, ou seja, eu formato uma ideia na minha cabeça, olha, a Grécia era a melhor dos mundos, ele era muito nobre, era muito digno, era muito honesto, era muito honrado, o conhecimento era muito maior, e eu tento fazer a realidade se adequar a essa ideia. Já temos um vídeo aqui no canal sobre o livro A Cidade Antiga, que ele cita aqui, que aliás é um livro tão ruim quanto porque participa desse mesmo problema. Ou seja, eu formo uma ideia e eu quero que o mundo se adeque a essa ideia. Não é eu não tenho que adequar as minhas ideias ao mundo realmente existente. Não. O mundo é que se adequa às minhas ideias. Ele que se dane. Eu tenho essa ideia aqui conformada e o resto é resto. E aliás, assim, eu já destaquei isso aqui, né? No livro, no prefácio do livro Contribuição à Crítica da Economia Política, que se você não leu, já deveria ter lido, um texto imprescindível, né, para o conhecimento da nossa sociedade. Não só os outros livros do Marx também, o Capital, já tem vídeo aqui no livro do Capital e outros mais. Aliás, eu vou deixar aqui o link, né, com vários livros aqui de filosofia, sociologia, etc., né, acho que pode ajudar a quem interessar possa aumentar o seu conhecimento filosófico, sociológico, de economia, política, etc. Mas o fato é, olha como é que o erro dele é grave. Mesmo que, digamos que o Platão estivesse escrevendo que o povo grego estabelece um ideal muito harmônico, a ideia grega é muito interessante, ela é muito boa, lá. Digamos que o Platão estivesse dizendo isso. Nesse prefácio, a Contribuição à Crítica da Economia Política, o Marx vai dizer, você não deve julgar um indivíduo a partir do julgamento que ele próprio faz de si mesmo, e nem mesmo um tempo histórico. Você tem que ter o seu olhar, né? Você tem que avaliar realística e criticamente aquilo que você está observando. Você não pode comprar essa ideia. Mas a situação é ainda pior, porque nem isso Platão faz. O Jäger defende essa ideia de que, nossa, o ideal paidéico, o ideal da paideia, a ideal da formação do homem grego, olha como é que isso é belo, olha como isso é lindo, olha como isso é, sabe, é esplendoroso. E o próprio Platão, que ele passa centenas e centenas de páginas analisando, ele não observa a paideia grega como tão boa assim. Ele observa a paideia grega sob crítica. Ou seja, há uma inconsistência aí. A paideia grega é tão boa assim? Se é tão boa assim, porque o Platão, ele decididamente queria reformá-la de A até Z, passando pelos Y. E esse é o problema quando você se fixa, né, quando você observa o mundo a partir, não das suas relações sociais, das classes sociais, não a partir da forma como o mundo material é constituído, mas como você o formula a partir das suas ideias. A partir das suas ideias e depois tenta fazer com que o mundo se adeque a elas. Essa é a característica da filosofia idealista e a gente nunca vai longe com ela. Nunca vai longe. É muito ao contrário. Por isso que o materialismo histórico dialético é tão superior, porque ele parte do mundo real, do mundo material, tenta compreendê-lo a partir da realidade e não a partir de formatações, de coisas, sabe, essa coisa delirante, né, dessa coisa do mundo das ideias, como o próprio Platão fazia, né? Vamos caçar aí, onde é que está o mundo das ideias do Platão? Alguém já encontrou aí nesses mais de 2000 anos que passaram? Ele está voando por aí, alguém já viu? Alguém encontrou, né? Não, né?
é o escolho, né, que a filosofia idealista impõe e que o Werner Jaeger não consegue transpor, né? Como, aliás, nenhum filósofo idealista consegue transpor. Tem até uma pesquisadora, Bruna Dantas, que eu cito no meu mestrado, que está se transformando em livro, que ela fala o seguinte, que na filosofia idealista, o objeto ele se afasta da sua existência real, né, e passa a derivar dessas representações genéricas, dessas representações abstratas, né? Então, por exemplo, Platão dizia o cavalo, porque existe a ideia cavalo, né? Então essa ideia cavalo, ela se desdobra nesse cavalo aqui real. Então o real não é o cavalo realmente existente. O que existe é essa ideia cavalo da qual supostamente esse cavalo real deriva. É por isso que o Platão tinha um antagonismo muito grande, por exemplo, com relação ao teatro, porque ele achava que era a cópia da cópia, né? Nós somos uma cópia das ideias e o teatro seria a cópia da cópia, portanto ainda mais degenerada, né? É lógico, meus queridos, isso está na infância da filosofia, né? O materialismo histórico dialético ele já sepultou com isso aí. É preciso andar para frente, né? E a gente pode utilizar de alguns próprios filósofos da antiguidade, né? Porque para mim os três grandes pensadores universais são Aristóteles, Hegel e Marx, né? Nos outros, meu querido, você vai patinar. E com Platão vai patinar muito. E mesmo Hegel, a despeito do seu grande brilhantismo, ele ainda vai incorrer nesse erro idealista, né? De julgar que é a ideia que dá origem ao real, de que o abstrato é que produz o concreto e o fim é que gera o início, né? Isso está muito equivocado, né? Muito problemático. O materialismo histórico dialético vai, né, nos ensinar que aquilo que os homens produzem, aquilo que os homens pensam, dizem, a forma como agem, está vinculado à realidade material a qual eles vivem. Enquanto que a filosofia idealista, defendida aqui pelo Werner Jaeger, ele vai elaborar especulações filosóficas que são meras ideologias, né? Elas universalizam os conceitos, desmaterializam as ideias, generalizam os enunciados, absolutizam as premissas, ou seja, isso é muito complicado. Ela vai dar mais importância ao mundo das ideias do que ao mundo realmente existente. Isso, naturalmente, vai deformar a realidade. Então, por exemplo, quando a gente lê lá o prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, a gente vai compreender por que aquele tipo de arte, né, que existiu naquele tempo histórico, ela nunca mais vai se repetir. A arte como de Homero, aquele brilhantismo, aqueles deuses, nunca mais vai se repetir. Por quê? Porque você dependia de um mundo material realmente existente que vai se, vamos dizer assim, né, até o Adorno vai explicar, né, vai desdobrar esse conceito marxista, né, vai dizer o seguinte, olha, existe uma realidade material que ela vai se decantar, vai se plasmar, vai se objetivar na arte. Essa arte não surge a partir do nada. É lógico que vai dizer o seguinte, então há uma ligação mecânica entre essa realidade e o mundo material? É lógico que não. É sempre bom lembrar do alerta que fazia o Jean-Paul Sartre a respeito daqueles que acusavam o Flaubert de ser apenas um pequeno burguês. E o Sartre respondia, muito bem, é verdade, Flaubert é apenas um pequeno burguês, mas nem todo pequeno burguês é um Flaubert. Então é lógico que você passa por sua subjetividade, mas se você não compreende a realidade materialmente existente, a sua análise ela vai ser deturpada. E aliás, é um dos equívocos, por exemplo, daquela coisa muito pequeno burguesa, muito imbecil, de alguns que vão dizer o seguinte, mas a música das favelas, olha o funk, olha como é depravado, olha como essa música não tem, sabe, nenhum tipo de técnica, não tem uma poesia, uma coisa infame, uma coisa sórdida. A questão é, qual é a realidade das pessoas que curtem essas músicas? Onde eles vivem? Qual é o mundo deles? Você acha que vai se plasmar o que na música? Percebe que essas pessoas nunca pensaram nisso? Porque estão na infância do pensamento, não conhecem nada do materialismo histórico dialético. Por isso que esse raciocínio que eu estou dizendo aqui, que é óbvio, nunca passou pela cabeça delas. Elas vão atacar a arte que é ali produzida sem compreender que essa arte não é nada mais do que a consequência daquela realidade efetivamente existente. Percebe que eles nunca pensaram nisso? Porque são pequenos burgueses, porque não conhecem o materialismo histórico dialético. Então eles sempre vão patinar, sempre estarão na infância do pensamento. E o fato de eu ter tido a oportunidade de ter lido Homero, né, ter lido a Ilíada, ter lido a Odisseia, aliás, não se sabe se foi o Homero que as escreveu, talvez ele tenha sido o autor que compilou toda a tradição oral pré-existente a ele e deu uma formatação final, mas é bem controverso, tem gente que acha que existiu, que não existiu, muito bem, mas o fato de ter lido e conhecer o materialismo histórico dialético vai impedir que eu caia na esparrela que é deslindada nesse livro aqui. Mesmo que existam algumas partes interessantes, quando ele trata de Hesíodo, quando ele trata de Esparta, ele consegue eventualmente ficar um pouquinho mais neutro e a análise ser um pouquinho melhor. Acontece sim, existem análises intelectualmente muito densas, sim, é verdade, mas também existem muitos problemas. Então também, lembra que eu falei aqui que a arete significava aquilo, a daimonia significava aquilo, né? A paideia significava aquilo, então tudo para ele é muito formoso, é muito grandioso, é muito magnânimo, sabe? Quando ele fala de amizade, não, mas a amizade na época era diferente, você percebe, é uma visão muito romantizada, ele exagera, né? Ele, sabe aquele negócio, segura seu freio puxa o freio de mão aí, cara, vai, menos, sabe, menos, tem até um memezinho, né? Menos, às vezes você tem vontade de falar isso para ele, cara, segura seu amor aí, cara, segura seu afeto, você está perdendo a linha. E, na medida em que ele não tem essa visão das classes sociais e da sua importância, isso corrompe, né, eu reitero, corrompe a sua análise. Vou dar um exemplo aqui que é paradigmático.
O que eram os sofistas? Os sofistas eram personagens que vinham, olha o primeiro problema, de fora da Grécia, da Hélade, né? Vinham muitas vezes da Itália, de outros países, e então já eram vistos como estrangeiros, e diferentemente, por exemplo, do Platão, Platão era o quê? Ele representava a nobreza rural. Platão não precisava trabalhar, Platão era rico. Né? Isto o dissociava dos sofistas, que eram, vamos dizer assim, como se fossem de classe média. E a classe média, ela precisa trabalhar. Então, os sofistas trabalhavam. E na época que você tinha que defender determinadas ideias, né, submetê-las ao sufrágio popular, submetê-las à votação, o que os sofistas faziam? Eles treinavam as pessoas, às vezes escreviam um discurso, às vezes capacitavam para defender o tema A ou o tema B. E aí, o Platão, na medida em que ele não precisa trabalhar, naquela medida que ele pode viver, né, do trabalho alheio, do trabalho escravo alheio, o que ele vai dizer? Olha, os sofistas eles não estão na busca pela verdade, na verdade em si por si. Eles estão agindo hora para A, hora para B. Ele foi contratado para defender A, ele vai falar A. Se ele foi contratado para defender B, ele vai ajudar aquele do B. Então ele não quer a verdade. Mas é claro que não, é que nem um advogado nos dias de hoje. Mas qual é a classe social dos sofistas? Ele que seria, reitero, né, com todas, tem que ter cuidado, né, para dizer classe média da época, né, tem que ter, não é exatamente igual a classe média de atual, mas é mais ou menos isso. Então eles precisavam trabalhar. Então se precisavam trabalhar, eles vão ter que defender aquilo que as pessoas pagarem para eles fazerem. Então percebe como a análise que ele faz, né, e ele compra aqui a ideia do que o Platão tem dos sofistas, que aliás é uma das tragédias, né, porque os escritos que nós temos, que são dos próprios sofistas, são os escritos, são fragmentos que estão incutidos no livro dos seus críticos. Né? Então é como se nós só tivéssemos a fala de um partido político da oposição, só daquilo que a oposição está falando a respeito de uma pessoa, não tem a fala da própria pessoa. Mas você percebe quando você não tem essa análise de classe social, você não vai compreender sequer o que são sofistas, e isso não está incutido aqui nesse livro. Reitero, quando você não está embebido, né, com materialismo histórico dialético, você vai cometer esse tipo de equívoco brutal. E aí não vai entender, por exemplo, porque um Demócrito, né, que é um materialista, mas ele já está, diferentemente da nobreza rural que o Platão representava, o Demócrito, ele já representa uma burguesia comercial progressista, e como isso influi nas suas ideias. Reitero, sempre com a sua determinada subjetividade que vai maior ou menor eficiência, maior ou menor eficácia, maior ou menor formosura. E no estado ideal do Platão, ele vai dizer que cada um tem que executar a sua tarefa. Então os governantes, né, devem ser muito sábios, né, muito honestos e tal. Os guardiões, eles devem ser muito valentes, muito fortes. Os industriais, aqueles que sabem fazer trabalhos práticos, devem ter muita eficiência no seu labor. Muito bem, então ele quer estabelecer os meios para que cada um faça muito bem, de maneira muito eficiente, cada um da sua parte, e vai dizer o seguinte, olha, na medida que você faz isso com muita eficiência, a sociedade vai se desenvolver muito bem. Claro, então você vai ter aquele que vai governar bem, aquele que vai fazer bem os serviços manuais, vai ter aquele que vai conseguir defender bem o Estado. Muito bem, mas qual é a classe social que vocês acham que vai ser essa que vai comandar o Estado? É a classe social a qual Platão pertence, é isso que ele defende, que seja os filósofos, a qual, sendo ele mesmo um filósofo. Aí você pode dizer assim, então existe uma malandragem do Platão. Não, não é isso, não é questão de malandragem. Há um livro, História e Consciência de Classe, do Jorge Lukács, deixo trechos selecionados dele também, um livro imprescindível, um livro muito importante a despeito da sua carga hegeliana excessiva. Muito bem, ele vai dizer o seguinte, que quando você está em determinada posição de classe, isso pode contribuir para que algo te ofusque ou para que algo seja elucidado. E o Platão, que compõe uma determinada classe social, ele não consegue observar que ele está agindo em benefício daquela classe. Ele nem consegue ver, porque o Platão, a gente pode dizer de maneira bem aberta, ele não é um canalha. Muito ao contrário, ele é um reformista, ele inclusive interpõe uma série de obstáculos para o exercício desse poder. Por exemplo, tem que ser muito sábio, tem que ser celibatário, não pode ter nenhum tipo de bem material próprio, ou seja, a pessoa que vai ser o governante, ele vai viver por e pelo Estado, pelo e para o Estado. Ele vai viver, vamos dizer, completamente para o Estado. Esse vai ser o governante. Ou seja, não vai ser tudo de bom. Ele vai prescindir de certas coisas, ele vai ter que perder certas coisas. Entretanto, ele não vai deixar de defender a ideia de que a classe social a qual ele pertence seja aquela que comanda. Ele não vai conseguir observar o que são os escravos e a virtude que pode haver nos escravos, a virtude que pode haver de comando das mulheres. Ele ainda vai defender na República. Você vê que é um ideal até relativamente progressista, que ele defende as mulheres lá, é verdade também, mas é sempre limitado. A posição de classe que ele possui vai obstá-lo, vai impedi-lo de observar a realidade como um todo. E ele, claro, né, o Estado ele pretende uma reforma total, pretende que, da mesma maneira que acontecia em Esparta, as pessoas doassem as suas crianças ao Estado e o Estado que cuidaria delas. Você percebe que é um grande reformista, né? Com seu cunho moral, moralista bastante intenso. Aliás, o fato de doarem as crianças e o Estado cuidaria, aí haveria aquelas pessoas especializadas em cuidar de todas as crianças, é algo que o Jean-Jacques Rousseau, né, o grande Jean-Jacques Rousseau, ele diz que doou os filhos dele por causa disso, né? Que ele queria seguir o ideal platônico, o Estado dar uma educação formal, uma educação integral, uma formação homogênea a todos os membros da sociedade. Deixo trechos selecionados do Jean-Jacques Rousseau aqui também, que aliás é um grande autor, recomendo vivamente.
parte. É interessante que o próprio Jäger não compreende os seus erros. Aqui na página 1116 ele afirma o seguinte: essa ideologia nacionalista que atribui a Atenas a criação de toda a cultura foi mais tarde transposta para a concepção histórica do humanismo, juntamente com as demais ideias que formam o arsenal da paideia de Sócrates. Ora, é o ideal que ele mesmo tem. E vamos dizer assim, o fato dessa filosofia idealista ela não ter vínculo com a realidade, esse aspecto ridículo dela fica muito exposto quando um discípulo do Platão chamado Dion, ele era membro lá da corte de Siracusa, e aí morre lá o tirano da época, ascende o filho desse tirano chamado Dionísio, e esse Dionísio, o Dion tenta convertê-lo, vamos dizer assim, ao platonismo, né? Que tenta trazer o Platão de fato vai a Siracusa e tenta implementar ali as mudanças que o Platão propugnava. O próprio Sócrates aqui no livro ironiza, né? Porque claro que fracassou, só podia fracassar porque é uma filosofia idealista, uma filosofia desconectada do mundo real. É a filosofia que, sabe, vive aqui no mundo das ideias mesmo. É lógico que só podia dar errado como deu, e a coisa foi tão trágica que primeiro o Dion, ele foi exilado e posteriormente ele foi inclusive executado. Esse é o resumo da filosofia platônica, né? Ela não pode ser aplicada, né? E o mundo das ideias, eu reitero, se você encontrou ele por aí, você me avise. Comenta aqui embaixo se você encontrou. E a despeito do Isócrates fazer uma crítica dura, ferrenha e coerente, né? Olha, o ideal do Platão não é aplicável, tanto que ele não conseguiu lá. O Werner Jäger tenta passar pano, tenta dizer, calma aí, mas veja bem, mas o Isócrates está muito mais vinculado ao mundo real, muito mais vinculado ao mundo efetivamente existente. Ele tenta transformar esse mundo baseado nas circunstâncias que estão o acometendo, e não a partir desses conceitos abstratos, desses conceitos genéricos. Outro equívoco brutal cometido assim pelo Werner Jäger é dizer o seguinte: olha, nós somos então herdeiros da Grécia Antiga, que depois, então, ele nem deslinda isso aqui, mas estou compreendendo que ele vai dizer, então depois veio Roma, aí depois a Idade Média, e nós aqui, europeus de hoje, somos os descendentes aí desse povo e dessa forma de conhecimento, dessa forma de saber. Bem, meus amigos, isso é um delírio histórico, né? Para começar que nesse momento histórico aqui, isso é um delírio histórico, né? Para começar que já naquele momento, já quando Platão, Isócrates, quando esses personagens estavam vivos, e depois dos problemas com a Pérsia, que a Hélade consegue superar, mas depois, por conta desses conflitos internos, vem Filipe da Macedônia, que era europeu, mas já tinha, digamos assim, um ethos relativamente diferente e domina por completo a Hélade. O Platão não vê isso, mas isso aconteceu. Depois disso, assim, o Alexandre o Grande, aí o domínio domina não só a Hélade, como toda a Pérsia. Quase todo mundo conhecido de então. O Alexandre o Grande promove uma razia, vamos dizer assim, domina completamente. Mas ele não é um membro da Hélade, ele é da Macedônia. Depois o Alexandre o Grande acaba falecendo até muito, muito jovem, e o seu império ele é dividido, depois ele vai se esfacelando, e quando se esfacela, isso facilita o domínio romano. Né? E Roma, quando domina a Grécia, é um domínio que, vamos dizer assim, absorve sim parte da cultura grega, mas não é por completo. Ali você já tem uma queda, né? E você já tem a imposição de uma nova forma de ver as coisas, mais bruta, mais ríspida, com uma visão do Estado bastante diferente, sem a liberdade que os atenienses tinham de debate, etc. Você percebe pela mudança filosófica que existe, né, quando você lê os textos de Epicuro, de Lucrécio, de Cícero, de Sêneca, de Marco Aurélio, para onde migra, né? Ao invés de você ter uma visão mais para o Estado, para tentar mudar o Estado, né, mudar a realidade, mudar a sociedade, você percebe que começam a ser mudanças como as promovidas pelos cínicos, pelos estoicos, são mudanças que visam a sua mudança interpessoal, a sua mudança individual. Por quê? Porque já não havia liberdade para você fazer mudanças na sociedade. Ou seja, aquele ideal que ele avalia como se fosse, vamos dizer assim, linearmente seguido, não é bem assim. Porque a história não é feita só de progresso, muito ao contrário. E mesmo Roma, sabe, no livro O Fim do Mundo, de Otto Friedrich, um livro muito interessante, vai enumerar uma série de tragédias que aconteceram ao longo da história da humanidade, às vezes ambientais, às vezes por causa de armas nucleares, etc. E aí ele vai expor que Roma, depois de ter tido mais de 1 milhão de habitantes, teve 8 mil habitantes. Depois de ter tido mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso já estou falando tudo depois da Grécia Antiga ao qual ele se refere. Eu já vi números diferentes, dizendo que Roma, depois dessa imensa queda, ela teve 12 mil habitantes, já vi 15 mil habitantes, já vi 20 mil habitantes. Muito bem, mas vamos dizer que foi 20 mil habitantes. Você percebe o declínio brutal de ter tido 1 milhão de habitantes e depois ter tido apenas 20 mil. E a coisa foi tão grave, a perda de conhecimento é tão grande, que muitos desses próprios autores que ele saúda de maneira tão, sabe, emblemática, com tanta elegância, elas não resistiram a partir dos escritos que os gregos, os romanos e outros europeus compilaram. Ao contrário, foram os árabes que traduziram esses livros, e eles, apesar de terem tido também os seus problemas, pessoas que queimaram bibliotecas porque não eram coerentes com o Alcorão e tal, também tiveram suas tragédias, mas foram eles que preservaram boa parte dos escritos de Platão, de Aristóteles, etc. E aí depois isso foi vertido de novo para línguas europeias.
Então, assim, a afirmação do Jäger não tem correspondência na realidade. Não há essa linearidade, Grécia, Roma, Idade Média Europeia. Não é assim. Não é assim mesmo. E digamos que a gente considere também assim, não, de fato, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, eles foram as universidades, né, as primeiras universidades, as proto-universidades, e nós seguimos esse exemplo histórico. Isso é meio controverso, porque aquilo eram escolas de pensamento. Né? Então, apesar de você ter a matemática, ter a astronomia, ter partes, vamos dizer assim, um pouco mais isentas, mas linhas de pensamento, vamos dizer assim, como a de Platão, que se dissociavam da de Aristóteles, elas eram estudadas de maneira específica em cada escola. Então, por exemplo, hoje, quando você vai fazer matrícula num curso de filosofia, você vai estudar, vamos dizer assim, a ideia de Platão, mas você também estuda de Aristóteles, você também estuda de Francis Bacon, você também estuda de René Descartes, você também estuda de Friedrich Nietzsche, etc, etc, etc. Ou seja, o conhecimento ele não é tão específico, né? Não é tão limitado, não é tão direcionado quanto era naquelas instituições antigas de ensino. Mas vamos considerar, vamos dizer assim, que elas são proto-universidades. Eu acho que essa é uma ideia bem razoável. Muito bem, se fosse para seguir a linha de raciocínio do Werner Jäger, então, onde deveriam ter surgido propriamente as primeiras universidades? Por óbvio, deveria ter surgido na Europa. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, ela não só nasceu em um continente, ela nasceu em outros continentes antes de ter nascido na Europa. Na Índia, na Tunísia, no Marrocos, no Egito, no Iraque, foram todas instituições que nasceram mais de 100 anos antes da primeira universidade europeia. A primeira universidade europeia, na verdade, é a Universidade de Bolonha, na Itália, e ela só foi criada em 1088. Meus queridos, o término do Império Romano se deu em 476. A primeira universidade, portanto, surgiu mais de 600 anos depois da queda do Império Romano. Ou seja, supor uma linearidade, se você tem aí mais de 600 anos no meio desse caminho, olha, meu querido, não é só um abuso epistemológico, não é só doxa, não, é uma falsidade completa que o Werner Jäger propõe aqui. Entendeu? Não há essa linearidade, não há essa sequência, sabe, tão óbvia, tão linear como ele pressupõe. Não é isso. E esse é o problema quando você segue a filosofia idealista. Você formula a ideia e o mundo que se adequa a ela. Só que como a gente comprova aqui, com fatos e dados, né, com esses mais de 600 anos de diferença, olha, meu querido, nem o Brasil tem 600 anos até hoje, desde o início de sua colonização. Ora, então vamos devagar, entendeu? Porque esse tipo de raciocínio, ele tem muitos problemas, muitos problemas mesmo. Outro aspecto é que ele vai dizer o seguinte, olha, nós europeus, né, falando para os europeus, né, nós europeus, nós temos mais vínculo com os gregos antigos do que com o povo chinês, o povo hindu, né, o povo japonês, etc. Bem, é bom aqui a gente já fazer a primeira parte, né, porque existem brasileiros que se julgam os próprios tupinivikings, né? Então, eu, por exemplo, conheci um bisavô e 3 bisavós, né? E o meu bisavô, quando ele saiu de lá, era o Império Austro-Húngaro, né? E depois se transformou em Itália, hoje o território é Itália, de onde ele saiu. E ele dizia, não, eu não sou italiano, eu sou austro-húngaro. Mas eu não tenho nada de austro-húngaro, né? Eu sou completamente latino-americano, né? Esse é o meu povo, apesar que, claro, essa capa aqui não interessa nada se ela é branca, né? Se ela é preta, né? Porque, por óbvio, né, por dentro eu sou vermelho, né? Mas, muito bem, desconsiderando isso, é preciso destacar que o fato de eu pertencer a específica classe social, isso vai me aproximar muito mais do que o fato de eu ter nascido em certo país ou adotar determinado tipo de religião. Por exemplo, eu sou um trabalhador. Eu tenho muito mais similaridade com um trabalhador japonês, com um trabalhador europeu, com um trabalhador indiano, do que com um burguês do meu próprio país. A despeito de a gente falar o mesmo idioma, a despeito de eventualmente a gente professar a mesma religião. Porque os nossos interesses concretos materiais são antagônicos e em relação aos trabalhadores de outros continentes, eles são similares. Ademais, quando você diz que a cultura de outro povo é diferente em quê? Essa afirmação é muito abstrata, sabe? Ela é muito desconectada dos fatos. Você tem que parelhar mais isso, especificar mais isso, delimitar mais isso. Olha, a gente, por ser cristão, é assim ou é assado? Porque, por exemplo, os pentecostais brasileiros do dia de hoje, eles têm uma divergência brutal em relação ao que eram os próprios pentecostais de 2, 3 décadas atrás. Né? Eram pessoas que não podiam não usar calça, né? Só podiam andar de calça, as mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam usar maquiagem, não podiam ter TV em casa, etc, etc, etc. Hoje os pentecostais mudaram. Isso é uma mudança dentro, veja bem, dentro da própria religião. Então quando você utiliza de maneira abstrata que as pessoas seriam iguais, elas são assim, eu sou assado. Assim, assado o quê, cara pálida? Isso tem que ser posto à prova, você tem que postular a ideia, mas tem que prová-la. E isso me fez lembrar um livro que eu li muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, chamado Previsões. É um conjunto de artigos, né, de vários autores, alguns grandes autores, aliás, Humberto Eco, o Noam Chomsky, etc. E lá pelas tantas tem um artigo do Arthur Clarke. E o Arthur Clarke, aquele autor famoso, né, de 2001, Odisseia no Espaço, e todos os livros subsequentes dessa série, tem a série Rama também, então é um autor de ficção científica muito famoso.
E ele escreve no livro algumas coisas bem legais, assim, né? Porque o Arthur Clarke, ele escreveu na necessidade de um satélite, né? Que faria a transmissão na Terra. Então, você colocaria determinados elementos no espaço, né? Que aí fariam o conjunto de informações circular ao redor de toda a esfera terrestre. E ele acertou não só a ideia, né, foi a ideia dele, a elaboração dele, que depois veio a ser posta em prática, como ele acertou o ano que ele seria efetivamente criado. Então foi um grande acerto, e tem algumas coisas que ele acertou, às vezes magiou ali o ano, mas acertou a ideia, mas no escrito do artigo dele diz o seguinte: me interessa mais o meu erro, né? Por que a tecnologia não foi para o caminho que eu imaginava que ela iria? Então ele vai escrevendo sobre isso e tal, é aquilo que ele imagina ainda e tal, mas lá pelas tantas ele fez uma afirmação que me marcou muito até, né? Tanto que eu tenho um problema grave de memória, né? Que eu me lembro de coisas demais. Aquilo, sabe, chamou minha atenção, ficou com uma pulga assim atrás da orelha. Ele disse o seguinte: o Arthur Clarke, ele é estadunidense, né? E ele se mudou para Sri Lanka, que é um país do outro lado do mundo, em outro continente, que tem maioria budista. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: mas aqui no Sri Lanka as pessoas são estritamente iguais às dos Estados Unidos. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque eu imaginava uma coisa pelo menos com alguma diferença, né? Algo mais significativo, especialmente por ter uma história muito distinta, uma religião muito distinta. Pois bem, uma pessoa que mudou, que vivenciou isso, porque habitualmente quem está aí do outro lado da tela não vivenciou isso. Você viu o que é um país islâmico? Você viu o que é um país budista? Viu o que é um país confucionista? É improvável. E o Arthur Clarke, que não é uma pessoa irrazoável, não, ao contrário, ele vivenciou isso e ele não observou tantas diferenças assim. Então, quando a gente lida com esse tipo de informação, é muito interessante, porque ela também não converge com aquilo que o Werner Jaeger está apenas imaginando. Ele está apenas idealizando. E há, reitero, o pior equívoco, que é o fato de o Werner Jaeger idealizar a paideia grega, dizendo que ela é isso e aquilo, e legar centenas e centenas de páginas ao Platão, que não faz outra coisa senão criticar duramente esta mesma paideia. Aqui há uma contradição intransponível. Intransponível, não dá para ficar passando pano. Esses problemas todos, eles são oriundos do fato de ser um partícipe da filosofia idealista. Que, olha, eu imaginei a ideia de que nós somos legatários do conhecimento grego. Olha, o mundo que se adequa a essa ideia. Não, o mundo não se adequa, como a gente pode deslindar aqui. É uma filosofia que, no fim das contas, deixa muito a desejar, tem muitos problemas e já foi superado pelo materialismo histórico dialético. Então, né, a paideia, a formação do homem grego, é um livro que tem várias virtudes? Tem análises intelectualmente muito densas? Tem, mas também tem muitos problemas. E é interessante porque quando eu, vamos dizer assim, chego no final dos vídeos, eu sempre falo assim, naturalmente isso foi apenas a minha singela opinião. Mas a opinião é para dizer se eu achei o livro bom ou não. Como esse aqui, no fim, apesar de ter alguns problemas e algumas virtudes, eu ainda considerei um livro bom, ficou ali entre regular e bom, joguei para bom lá no blog. Mas é só esse aspecto que é subjetivo. Porque, ao contrário, eu não concordo com a hipertrofia da subjetividade proporcionada pelos pós-modernos, muito ao contrário. Então, assim, é só esse aspecto que é a minha opinião, se o livro é bom ou não é. Mas tudo que eu tratei aqui, esta obra, Paideia, A Formação do Homem Grego, é um livro sexista, é um livro eurocêntrico, é um livro classista, é um livro racista, é um livro machista. Isso aqui não é uma questão de opinião, não. Esse livro é isso mesmo. Ele tem várias virtudes, mas tem também esses defeitos catastróficos em seu seio. E eu gostaria de perguntar a vocês conhecem essa obra, Paideia, A Formação do Homem Grego? Conhecem outras obras do Werner Jaeger? Concordou com o que eu disse aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!